Hoje eu quero falar sobre saúde, sobre força de uma igreja local. Será que a gente está bem? Como é que a gente mede essas coisas? A gente chegou a falar algum tempo atrás sobre isso, deu uma passada por cima, mas hoje eu quero me aprofundar nesse tema aí. Afinal de contas, o que faz uma igreja saudável? O que faz uma igreja ser forte? Eu estou falando de impacto espiritual, tá? Que régua que a gente usa para avaliar isso? Que indicadores a gente pode apelar? Será que eu vou ler o livro 9 Marcas do Mark Dever? Quem conhece esse livro aí, 9 Marcas? Eu lembro uma vez que o pastor Marcelo leu e falou: Zé, não tem oração aqui. Faltou essa marca. Tá vendo, Marcos? Não é só você que esquece de colocar as coisas na revista. E ele esqueceu um item muito importante, né? A gente vai apelar para esse livro. O livro é bom, irmãos. Eu li, eu tenho vários dessa série. Tem abençoado a igreja, não tem sombra de dúvida, mas o que a gente vai fazer? Eu acho que essa literatura deixa a desejar, assim, em alguns pontos. A gente vai apelar para os números, é o que a gente faz. Vamos apelar para as estatísticas, vamos ver como é que tá os gráficos aí. A gente então começa a ver número de membros, está crescendo, está chegando gente e tal. Número de batismos, que é importante, porque eles indicam se tem conversão ou não. Bom, tem gente se convertendo, tem novas turmas chegando, legal. Número de visitantes, está sempre chegando gente e tal. O importante não é só o visitante vir, esse livro continua vindo, né? Que é outra avaliação que a gente tem que fazer. Tem alguns que medem oferta, né? Como é que tá os números aí? Como é que está a conta da igreja, etc. Não pode ficar no 0 a 0, não pode ficar no vermelho. Sem sombra de dúvida, os números ajudam ou não? Lógico que ajudam. Você tem né? Dá um start aí para você pensar, te desperta, mas os números podem ajudar e podem enganar muito também, muito. Podem maquiar muita coisa. Muita coisa que está dando certo pode te distrair das coisas que estão dando aquele BO que você nem está prestando atenção. Mas se a gente não apelar para os números, que critérios que a gente pode usar? Tem alguma maneira confiável, assim, tirando os números, a gente mensurar se uma igreja é forte, se ela é saudável, se ela está bem? Vamos apelar para a opinião dos membros? Vamos montar um Google Forms e vamos ver o que os membros falam. Vamos ouvir os membros da igreja, né? Aí você pega aquele cara que é carne de pescoço, ele vai detonar a igreja. Você vai ficar para baixo. Aí você pega aquele que ele é seu fã, ele vai falar só bem. Não dá para ir nessa também, né? Vamos ver os visitantes que eles estão pensando. Eles estão entrando em contato, estão fazendo QR Code, estão falando com a liderança. Primeira coisa, o que você veio fazer aqui, o que você achou da igreja e tal. É válido também. Mas a gente vai estar longe ainda de chegar no cerne da questão. Que tipo de avaliação a gente pode fazer? Algumas que eu estou usando ultimamente. Vamos fazer uma avaliação missional. Quanto que a nossa igreja está atraindo os de fora, ou está chegando nos de fora? Rapaziada, juventude aqui, essa geração veio dar o recado aqui, que coisa maravilhosa, né? Orando por hospitais, por penitenciárias. Meu, que bênção, que Deus abençoe essa juventude aí, abençoe o Mago que está nessa também, fazendo parceria. Vamos fazer uma avaliação missional? A gente tem consciência missional na igreja? Temos uma cultura evangelística aqui, ou a gente fica dependendo de evento? Vamos marcar um evento para distribuir folheto, vamos marcar um evento para ir lá. Um evangelista, você põe o pé na rua, irmão, você está em viagem missionária. Onde você está ali é o seu campo missionário, naquele trabalho com o chefe chato, os caras que estão tentando te corromper, etc. Aquilo lá é o seu campo missionário. Então a igreja está indo bem nisso, ela está evangelizando, ela está chegando nos de fora, está atraindo os de fora. Vamos fazer uma avaliação estrutural na igreja? Será que a gente tem uma boa gestão? Na época do Dani tinha. Tem uma boa gestão, tem planejamento, tem prestação de contas, tem transparência, tem comunicação clara do que acontece. Ou vamos fazer uma avaliação relacional, né? As pessoas se sentem acolhidas, estão se encaixando. E isso é uma coisa que a gente tem que resolver, porque às vezes as pessoas chegam aqui, tem o cartão de visita, que essa recepção hoje foi excepcional na limpeza, né? Cheguei para a irmã, larga esse rodo, vai cansar. Ela falou, não, é por causa do piso molhado. Eu falei, ixi, olha, cuidado para que ninguém escorregue, né? Então, parabéns para o pessoal de hoje aí, chuva de manhã foi pesada, né? Então, além do fato de serem bem recebidos para a recepção, serem acolhidos aqui por nós, as pessoas estão se encaixando na igreja. E a gente não pode ser um lugar só para acolher, tem que ser um lugar para que as pessoas expressem os dons. Temos que engajar eles no trabalho, no serviço do Senhor.
precisa ter amizade, rolar comunhão. E aí não é só ficar aqui conversando até um pouco mais tarde, é o quanto que tem ido gente na sua casa, você tem ido na casa de alguém. Tem muita pessoa ainda que está meio perdida, a gente precisa cuidar disso. Então, uma avaliação relacional é importante. Os conflitos surgem, ou você acha que não? Lógico que surgem. Tem estresse. Aqui, ou aqui, você está aqui por quê? Você precisa de um salvador. Você precisa de um salvador porque você não está bem ainda, certo? Só na eternidade. Então vai ter atrito, irmão, vai ter estresse, vai desentender com alguém, com a liderança, vai se desentender. Então, estamos resolvendo isso? Conflito é inevitável, mas a gente está conseguindo resolver bem? Ou a gente vai fazer uma avaliação espiritual? E aí qual que é o termômetro? A igreja ora. Quantos vêm na reunião de oração? A igreja está orando. E aí, é isso? É bom, né? É bom, ajuda também, serve. Mas tem que ir além, cara. Tem que ir além. Então, por isso a gente está estudando as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Porque a gente precisa saber o que importa para Jesus. O que é uma igreja saudável segundo Jesus, que a gente vai ver hoje. Então, eu peço que você abra lá em Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 29. Apocalipse 2, versos 18 a 29. A gente vai visitar a 4ª igreja hoje, tá? E eu convido você para que veja lá, né, acompanhe se você perdeu alguma, mas eu queria frisar que você assistisse a primeira, a que abriu a série, que foi a que o Marcos trouxe para nós. Ali você tem um bom parâmetro para entender essas cartas, tá? Então você assista a primeira, se possível. Não der para acompanhar todas, você veja pelo menos a primeira se você perdeu. Apocalipse 2, versos 18 a 29, eu estou na NVT, tá bom? Olha o que diz aqui. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, vi sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos. Irmão, você já imagina, você está prestando atenção no que Jesus está falando aqui? É pesado, cara. Você tem essa ideia do Jesus do The Chosen aí, o Jesus fofinho. O Deus do Antigo Testamento é iracundo e vingativo. Eu quero Jesus, minha hermenêutica é Jesus. Então você lê aqui, cara. João não inventou isso na cabeça, é Jesus. Está pesado o negócio aqui. Se eu sou se a IBR recebe uma carta dessa, no outro dia eu estou lá no RH, falou, pode mandar embora, cara. Tô afim de morrer não, deixa quieto. Matarei seus filhos. Tem uma outra geração já nessa igreja, perdida. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas. Cuidado com essas verdades mais profundas, hein? Esses discursos bem elaborados, sofisticados, essa retórica, essa conversinha politicamente correta que tem alguns pastores que usam. E as pessoas vão nessa. Cuidado com essas verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, ou seja, não vou pôr outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Então segura o reggae aí. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Carta mais longa é essa. Fora o que está aqui, eu nem saberia se essa igreja teria existido, certo? Ela não estava no mapa de muita gente aí, ela aparece aqui. Sabemos bem pouco sobre ela. Tem uma suspeita, mas é uma vaga suspeita, que é a Lídia. Quem lembra de Lídia lá, de Atos 16? Que era a mulher da São Paulo Fashion Week, né? Trabalhava com moda, vendia tecido. Então tem uma suspeita que ela, né, teve contato com o evangelho ali através de Paulo, que ela teria levado o evangelho para ela porque ela era natural dessa cidade. Mas, cara, isso aqui é só especulação e nem sei porque eu estou falando isso, porque não vai agregar em nada na sua vida. O que sabemos é que essa igreja é muito bem obrigado. Se você olhasse de fora, se você fizesse todas aquelas avaliações que eu mencionei no início, se você trabalhasse com o Google Forms, se você fosse pro Google para ver as estrelinhas que o pessoal estava dando para a igreja, eles estavam lá em cima. Das 7, essa igreja estaria no topo, aparentemente falando. Porque ela tem tudo que você procura numa igreja. Tudo, tudo, tudo. Essa igreja tinha tudo para arrebentar a boca do balão, exceto por uma coisa. Um negócio pegando lá. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos ao que interessa. Vamos olhar o que Jesus disse para essa igreja. O que ele recomendou, o que ele reconheceu, o que ele reprovou. Como o nosso Senhor, então, mede a saúde e a força de uma igreja local. Lembrando, você viu como ele se apresenta para essa igreja aqui? Filho de Deus, é a primeira vez que ele usa esse título, porque até aqui estava sendo filho do homem. Filho de Deus, olhos como chama de fogo e os pés de bronze, certo? Negócio meio estranho, linguagem apocalíptica assusta um pouco, mas Jesus está falando assim: eu sou apto para julgar a igreja. Só eu consigo avaliar a situação de vocês. Por causa da minha divindade, filho de Deus, por causa dos meus olhos que indicam a onisciência, que conseguem ver motivos, conseguem olhar o coração, e a minha santidade, porque eu sou puro. E esse probleminha da igreja, dá o spoiler para vocês, é a santidade. Mas vamos lá. O que Jesus avaliou nessa igreja? Primeira coisa que ele viu, serviço. Presta atenção, a primeira coisa que Jesus mediu nessa igreja era o serviço. E veja só, eles tinham um amor que em Éfeso tinha enfraquecido. E o amor deles está aumentando. E Éfeso estava enfraquecendo, não estava diminuindo. Eles tinham a fé que Pérgamo estava negociando. Lembra da fidelidade, a gente viu semana passada? E eles tinham a perseverança que Esmirna estava carecendo. Que Esmirna estava passando uns maus bocados daquela igrejinha, né? Igreja pobre. Você imagina a hora que chegou a carta de Jesus para a igreja de Esmirna? O pessoal está apanhando, né? Apanhando, apanhando. Esses estavam com o livro do MMA, viu, Marcos? E com o livro de matemática. Aqueles era só prova. Chega uma carta de Jesus, até o cara que estava desviado voltou para a igreja aquele dia. Vai ler uma carta de Jesus, hora que começa a ler, olha, vai vir coisa pior. Cara, dá licença, Jesus, dá um tempo. Eles tinham essa perseverança que Esmirna, coitada, estava precisando. Além disso, ao contrário do que acontece com a maioria de nós, o que acontece com a maioria de nós? A gente começa bem e depois acontece o quê? Vai perdendo a qualidade, não vai? Vai afrouxando um pouco. Eles estavam progredindo, cara, eles estavam voando baixo assim. Estavam aumentando, não só em quantidade de obras, mas em qualidade também. E olha só o que Jesus fala. Jesus não está elogiando somente o trabalho deles, mas os motivos que levavam eles a servir. Porque ele está colocando aqui: o serviço de vocês é motivado pelo amor. O amor de vocês não fica nas palavras, se traduz em ação. O amor de vocês veste uniforme de mecânico, amigão. Suja a roupa, vocês estão lá ajudando as pessoas. E a fé de vocês tem motivado a perseverança. Vocês não são teimosos. É a fé, a confiança que vocês têm em mim fazem vocês aguentar os trancos e barrancos e ir para cima e não parar. Jesus não bate palma para ativismo, irmãos. Lá dentro da igreja está em atividade, fazendo isso e aquilo. Ativismo não impressiona Jesus, não. Marta estava cheia de ativismo, foi repreendida por Jesus. Produtividade, olha quanto vocês estão crescendo o número, não é isso aí não. Ele dá um valor enorme ao porquê que você faz as coisas. Qual é a razão de você estar servindo? É isso que a gente tem que levar em conta quando a gente se envolve no trabalho do Senhor. Coisa que a gente nunca pode esquecer, senão a gente corre o risco enorme de cair num farisaísmo assim absurdo.
Lembra da oração do fariseu em Lucas 18? Aquele cara fazia mais do que Deus pedia. Jejum, né? 2 vezes por semana. A lei, acho que era uma vez só. O cara estava jejuando 2. O cara estava fazendo horrores. Santo, puro, imaculado. É tipo assim, Deus, eu sou o cara, eu sou o Romário da igreja. Se o senhor me tirar daqui, vai fazer falta. Se o coração não tiver certo com o trabalho, não tiver conectado, você cai nessa aqui. Cai nessa. Ou você vai se esgotar, vai se orgulhar demais. Então, Jesus não está elogiando aqui só o trabalho, não. Está vendo os motivos. Qual outra coisa que Jesus avaliou nessa igreja? Primeira coisa que Jesus vê, então, serviço. Estão trabalhando? Por que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão indo? Estão progredindo ou não? Estão vacilando? Né? Qual a segunda coisa que Jesus viu? O ensino da igreja. Aqui a coisa estava pegando. E você vê que coisa, né? O pessoal indo super bem de um lado e o púlpito tomado de assalto pelo diabo. Não é um negócio cabuloso? O diabo é sujo mesmo, como dizem, né? Eu não sei como é que essa mulher, óbvio que ela não chama Jezabel, né? Isso aqui é uma linguagem espiritual. É que nem Nero, né? Não sei se tem alguém que chama Nero, perdão, mas Nero você dá nome para quem? Para um mastim, para um Rottweiler, né? Você vai chamar Nero, né? Não é isso? Jezabel, alguém chama Jezabel. Me perdoe se você chama Jezabel, assim, mas biblicamente falando é um nome que soa um pouco estranho, né? Eu não sei como essa mulher chegou a ter essa influência na igreja, não dá para entender. Como é que essa mulher chegou nessa igreja e do nada ela foi tomando uma influência? Ela profetiza, falou, vamos respeitar, a mulher é profeta, fala as coisas de Deus. Não dá para entender, a Bíblia não menciona. Ela passou a ter uma voz muito forte dentro da comunidade. Uma voz que começou a rivalizar com as outras vozes. E o ensino dela era tão persuasivo que ela estava fazendo o quê? Com que até os santos desviassem. Não estava levando os incautos no papo, né? Ela 171 dela estava funcionando com servos de Deus. Você está desviando meus servos, Jesus falou. Então, meu irmão, não pensa que você tem ortodoxia, que você conhece Bíblia desde criancinha, que você sabe os 10 mandamentos de cor e salteado, que você não pode ser levado assim, ó. Cuidado que você anda ouvindo. Porque hoje a turma não quer ouvir o pastor, não quer ouvir os professores da escola dominical. O pessoal quer ligar no YouTube, cara. Quer ver o fulano de tal, celebridade falando. Cuidado que você está ouvindo. Cara, olha, foi uma benção. Eu nem sei por que eu fui fazer filosofia uma época da vida, porque eu não batia bem da cabeça, só podia, né? Mas o que me ajudou a filosofia a discernir alguns discursos? E desde que eu me converti, eu lembro até hoje, eu tinha me convertido, burro de pai e mãe de Bíblia, não sabia nada. Converti numa Assembleia de Deus, ganhei um livro de um pastor. Pastor todo feliz que eu estava indo na igreja, um jovem, né? Recém saído do heavy metal. Como é que esse cara que ouve Black Sabbath agora está cantando o hino da harpa? Aí o cara me deu um livro chamado Sangue de Jesus, do Kenneth Hagin. Quem já leu esse livro aqui? Se você leu, irmão. Aí a casa cai, você já vai para essa semana e vai para o caderno, hein? Sangue de Jesus, livro do Kenneth Hagin. Aí eu, burro de pai, mano, não sabia nada de Bíblia, mas estava lendo, né? Você se converte, eu espero que você se converteu agora. Você tem a fome de Deus, você tem a fome de Bíblia. Aí eu comecei a ler. Cara, eu não sabia dar o nome aos bois. Mas sabe quando a coisa não cai bem? Eu falava, rapaz, mas isso aqui não está encaixando. Mas isso aqui está estranho. E aí eu fui anotando no livro, aí o pastor veio perguntar, e aí, meu irmão, meu jovem? Ele todo feliz, ele não deu por mal, né, coitado? O que você está achando do livro? Eu falei, nossa, pastor, tem um monte de coisa que perguntar para o senhor. Aí ele... Falei, mas onde está isso aqui na Bíblia? Isso aqui é estranho, isso aqui. Aí o pastor começou a ficar assim. Falou, eu fiz mal de dar o livro para esse cara, né? Graças ao Senhor, desde que eu me converti, Deus me abençoou para eu pegar alguma... Falei, opa, isso aqui não faz sentido, cara. Isso aqui não está na Bíblia. Mas lá os servos de Deus estavam sendo levados pelo engano. Era como um canto da sereia da obra do Homero, lá da Ilíada, lembra? Da sereia, assim, que passar por aquilo e tampar os ouvidos. E era o resultado, né? Qual que era o resultado dessa profunda teologia da Jezabel? Imoralidade e idolatria. Então Jesus avalia o ensino pelo impacto que ele tem na igreja. Esse ensino está te levando para mais perto de Deus. Esse ensino está te levando a orar mais, a se consertar com Deus, está te levando ao arrependimento. Ou esse ensino que você está recebendo está levando você a viver a vida do jeito que está?
Porque ela trouxe solução para um dilema que estava acontecendo naquela igreja. O dilema do Pai Nosso e do Pão Nosso. Já vou explicar para você. Tiatira, pra você entender a cidade aqui, a cultura. Tiatira era uma espécie de Serra Negra da Ásia Menor, tá? Então, se Pérgamo era Washington e Éfeso era Nova York, a Tiatira é Serra Negra. Uma cidadezinha pequena que dependia do quê? Do comércio para sobreviver. Então, ali tinham muitas associações comerciais, essas coisas de sindicato que a gente tem hoje. Só que era mais do que um sindicato, né? Cada agremiação tinha sua divindade particular. E você tinha que participar dessas reuniões, desse sindicato, e você não podia ficar de fora. Só que o que rolava? No final das reuniões, sempre tinha um culto pagão. E no culto pagão era um negócio do Baco, né? Não preciso nem falar para vocês, né? E que rolava no final. Idolatria, imoralidade e tal. Só que se você não quisesse participar disso, você estava cometendo um suicídio financeiro. Percebeu o dilema? Eles estavam assim, entre manter a consciência limpa ou ter o pão na mesa. Entre se manter santo ou entre ter salário no final do mês. A fé estava exigindo bastante deles, hein? E quando essa mulher surgiu falando que você podia ter as duas coisas, meu irmão, os caras abraçaram sem pensar duas vezes. Falou, rapaz, porque uma teologia que justifica o seu pecado ou o seu desejo é tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer. Mas Jesus tem mais uma avaliação que ele fez. Ele avaliou então o serviço, ele avaliou o ensino dessa igreja, estava indo de mal a pior, o diabo tinha tomado o púlpito dessa igreja de assalto, mas ele avalia outra coisa na igreja, ele avalia a resposta da igreja, responsividade da igreja. Ele avalia como a igreja vai responder ao que o Espírito está dizendo a ela naquele momento. Então eles estavam demorando para responder para Jesus. Já tinha uma nova geração perdida lá dentro. E Jesus, estava dando tempo. Jesus deu um tempo enorme, tempo de sobra para esse pessoal se arrepender. Inclusive para a dona Jezabel. O que você imaginar que Jesus falou? Eu vou fulminar ela, mandar um raio cair do céu. Não. Nosso Senhor é um juiz justo, mas é um Deus gracioso. E a misericórdia dele se mistura com o juízo. Deu tempo até para essa mulher aqui improvável se arrepender. E aí é tanto tempo, repito, que uma nova geração estava surgindo ali, filhos da Jezabel, totalmente perdidos. Então, irmãos, a gente precisa discernir o que o Espírito está falando para a nossa igreja no nosso momento aqui, para a gente saber responder prontamente a ele. O Espírito falou lá com a igreja de Antioquia, separa-me Barnabé e Saulo. Toma, leva o melhor nosso. O Espírito está falando aqui, se arrependam, vamos se arrepender. O que o Espírito está falando para nós? Se nós somos ovelhas de Deus, nós vamos ouvir a voz dele, concorda? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas não tô, será que é Deus que está falando ou não? Tem hora que a gente se confunde igual o menino Samuel. Menino Samuel, Deus foi falando com ele, levantava e ia lá importunar o sacerdote ali que estava dormindo. Eu achava que, porque Deus usa vozes familiares para falar conosco. Aí ele falou, deve ser o sacerdote. Quem quer falar aqui, né? O menino falou, não estou ouvindo vozes, né? Aí ele foi lá falar com o sacerdote ali. Aí o sacerdote falou que estava cansado de acordar, né? Bom, eu acho que é Deus. A próxima você fala assim, fala que teu servo ouve. Ele não estava muito sendo espiritual, não. Ele estava querendo se livrar do moleque. O que eu quero que você preste atenção? Às vezes, será que Deus está falando comigo ou não? Deus vai continuar insistindo até você entender. O que ele quer é disposição para você se levantar toda vez. Quem quer? O que está falando? Ele só quer disposição. Ele vai te esclarecer. Então a igreja não precisa ficar perdida. Será que Deus está falando, a gente não está ouvindo? Calma, se nós tivermos a disposição de querer entender, ele vai esclarecer as coisas. Então, fala que a tua igreja ouve. A resposta que a gente dá. Então essas são as 3 coisas que Jesus avalia numa igreja, certo? Essa é a medida de uma igreja saudável e forte. Não é apenas o que ela faz, mas as motivações pelas quais ela faz as coisas. Não apenas o ensino, mas o resultado do ensino, o impacto. Está produzindo santidade, transformação de vida. Você está levando os membros mais para o buraco ainda. Você está justificando os pecados deles. Por isso que nós temos que pregar todo o conselho de Deus. Por isso que a gente estuda na escola bíblica toda a Bíblia. Demora 4 anos? Demora, mas é Bíblia. É Bíblia. Jesus olha não para os problemas, se são graves, se são profundos, se são muitos. Ele olha para a capacidade dessa igreja de se realinhar com o Espírito. Não é o problema que vai acabar com a igreja. Não é a dificuldade que a gente enfrenta que vai destruir essa igreja, que vai matar essa igreja.
É a nossa capacidade de responder para o Espírito. Problema a gente vai ter. Mas qual é a capacidade da gente de responder para o Espírito? É isso que vai manter a gente sobrevivendo. Quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, né? Mas vocês perceberam onde que o diabo estava pegando aqui? Onde que o diabo estava mirando aqui, batendo? Cada igreja ele bateu numa coisa, certo? Onde ele bateu em Éfeso? Onde ele atacou? Na devoção deles, onde eles eram mais fortes lá no começo. Éfeso estava com quanto? Marcos, ajuda aqui. Estava com 30 anos de existência aqui a igreja de Éfeso. Um pouquinho mais, né? 50 anos de existência. Passou tantos pastores bons lá, né? E você lê a primeira carta lá, que Paulo vai escrever, eles fizeram, cara, o amor era a força deles. Onde o diabo foi atacar? Na devoção, no amor deles. E aí a verdade começou a desequilibrar do amor, e aí eles começaram a ficar muito durões, e aí tratavam as pai, era pauleira, ficava igual o Zen pregando, 2 na testa, né, Marcos? Então ele atacou bem no amor na igreja de Éfeso. E Pérgamo ele pegou aonde? Semana passada a gente viu isso. Onde é que ele pegou Pérgamo? Na fidelidade a Deus. E aqui ele está mexendo no quê? O que o diabo está atacando aqui nessa igreja? Para vocês responderem. Na pureza, irmãos. Na pureza doutrinária, na pureza espiritual. Santidade é a bola da vez, é o alvo do diabo aqui. E para conseguir fazer esse povo pecar, mais uma vez ele recorreu ao que ele fez lá com Pérgamo. Aliás, as duas igrejas, quando eu vi que eu tinha caído com as duas, falei, rapaz, o que eu fui fazer, né? Eu que fiz a escala também. Mais uma vez, lá igual o Pérgamo, ele recorreu ao quê? Ao engano. Ao engano. Só que o engano travestido de teologia, de doutrina, de conversa profunda. Ele tomou de assalto o púlpito da igreja e, disfarçado de cordeiro, ele começou a falar como dragão. Leiam lá Apocalipse 13:11. O que o falso profeta, qual que é a marca dele? Tem os chifres e a aparência de cordeiro, mas sua boca fala como dragão. Mas o que a santidade tem de tão importante assim para o diabo atacar ela? O que vocês acham? Por que ele pegou no pé da santidade? Por que ele foi aqui? Simples, irmãos. Porque a santidade é a arma espiritual mais poderosa que a igreja tem. Eu sempre repito isso, vou ser redundante aqui. Josué capítulo 3. Então, para tomar de assalto a terra de Canaã, certo? Então, para fazer uma travessia. Vão passar o Jordão e o primeiro embate deles é com Jericó, uma fortaleza inexpugnável. Qual que foi a mensagem que o general Josué mandou passar para o acampamento? Lembram? Olha, pessoal, chega aqui. Passa nas tendas e vai falando isso. Mandou eles se organizarem, pegarem armas, façam canivete, pega a faca de cozinha, assistam os filmes do Bruce Lee. Foi isso? Mandou fazer o quê? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A arma mais forte da igreja é sua pureza, sua santidade. A arma espiritual mais poderosa. E mais, ele quer pegar a santidade porque é o nosso propósito. A gente está aqui para ser santo. Essa é a vontade de Deus para convosco. Vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, salvo engano, ou 4. Não é isso que diz lá? A vontade de Deus é que a gente seja santo. Então é o chamado da igreja. Se ele bate no chamado, no propósito, a igreja perdeu, ficou desorientada. Se ela não tem um propósito mais. E mais, ele pega a santidade porque a santidade é a nossa identidade. Efésios 1:1. Aos santos da igreja de Éfeso. Você sabia que na Bíblia, no Novo Testamento, nós não somos poucas vezes chamados de cristãos? Nós somos mais chamados de santos. E tem a ver com a nossa identidade. Porque a santidade expressa o caráter de Deus. Sede santos, como, porque eu. E ele vai pegar nisso. Vocês perceberam? E mais, meu irmão, quando o diabo leva você a pecar, seja aquilo que você chama um pecadinho, um pecado recorrente, sei lá o nome que você dá aí. Quando o diabo leva você a pecar, além da gente perder tudo isso,
que é a força espiritual, que é a identidade, que é o chamado, tem uma coisa mais terrível ainda que acontece quando você peca. Qual a coisa mais terrível que acontece quando você peca? O que Isaías 59 diz? Vossos pecados fazem... Pegaram a fita ou não? Acho que o diabo está de brincadeira. O que o Raul Seixas falou? Que ele está há 10 mil anos aí já. É isso? Você nem olha para mim essa hora, né? Ele não está de brincadeira, irmão. Lembra de Sansão? Lembra do Sansão, o fortão? O Sansão era o He-Man, era o Hércules lá de Israel. O cara arrebentava tudo. Separado de Deus. O que ele se tornou, meu irmão? Sem Deus, olha para aquilo que você se torna, um palhaço na mão do diabo, vulnerável, fraco. A mulher controlou ele. O cara que arrebentou 1000 homens, uma mulher segurou ele, porque Deus foi embora, ele nem percebeu. Esse que é o perigo, Deus vai embora, você nem percebe. Aí você acha que nem Sansão que você vai levantar vai ser como das outras vezes. Não vai ser. Ele bate pesado, ele quer bater na sua devoção, ele quer bater na sua fidelidade, ele quer pegar a sua santidade, ele não brinca e ele não para. E como o Marcos falou hoje, tentação, meu irmão, não tem hora para chegar, é todo momento. Tentou no deserto, tentou no pináculo do templo, tenta em todo lugar. Tentou com Pedro, tentou na igreja. A questão então, como a gente pode corrigir esse problema? O que Jesus oferece como solução? Se a gente quer ser uma igreja com saúde, com força, a gente precisa de santidade, certo? Mas como que a gente pode preservar ela ou a gente pode restaurar ela? O que Jesus traz para nós aqui? E eu encerro dando 3 lições bem rapidinho aqui. Primeira coisa que a gente precisa para restaurar a santidade na igreja, para recuperar a nossa saúde e a nossa força, nós precisamos de uma visão renovada de Jesus. Olha, chovendo no molhado de novo, hein? Não estou inventando a roda, isso aqui eu já falei um monte de vezes, mas estou falando de novo porque está aqui na carta. Na verdade, essa é a solução de toda a igreja. Toda a carta começa com Jesus se apresentando de um jeito, e de um jeito que vai atender a necessidade daquela igreja naquele momento. E para eles, Jesus se apresentou desse jeito. Eu sou o Filho de Deus. Sou eu que avalio tudo, sou eu que enxergo todas as coisas, sou eu que sou onisciente, e sou eu que venho para julgar, porque eu sou justo. E essa visão é por onde tudo começa. Lembra de Isaías quando ele viu Deus? Santidade começou ali. Onde tudo começa, tendo uma visão da grandeza, da majestade de Deus. Isaías viu aquilo, falou: meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. E o profeta era o quê? Boca de Deus. E a melhor coisa de Isaías estava contaminada. Só que quando ele tem essa visão de Deus, por que eu falo que é por aí onde tudo começa? Porque ali você tem o diagnóstico, você se vê como é, você vê onde está o seu problema, às vezes a sua melhor parte está contaminada, e aí vem a brasa do altar para te purificar. E aí vem o chamado de Deus, purificação começa ali. O chamado de Deus chega depois. Então a gente precisa ver Jesus em sua glória. João falou: vimos ele em toda a sua glória, cheio de graça e de verdade, não é isso? Mateus 17, os discípulos testemunharam ele ser transfigurado. Então a gente tem que remover o véu que está impedindo a gente ver a glória, a grandeza, a majestade, a superioridade do nosso Deus, de acordo com 2 Coríntios capítulo 3. Nós com o véu removido, com a face descoberta, o contemplamos e vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Peça a Deus para remover esse véu que está na sua frente, essas coisas que têm te distraído de ver Jesus, que têm dificultado para você ver o Senhor em sua grandeza, em sua majestade. Porque quando você vê Ele como é, você não só se vê na sua situação terrível, mas você ganha transformação, você ganha chamado, você ganha purificação, visão renovada de Jesus. Nós precisamos também, em segundo lugar, de uma teologia renovada por Jesus. Segunda coisa que Jesus propõe para a gente recuperar a pureza, é a gente rever nossa doutrina, nosso ensino, a voz que tem influenciado, porque credo e conduta são inseparáveis. Então olha para a sua vida, se você está pecando, se você está fazendo coisa absurda, meu irmão, não é a Bíblia que está influenciando você. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia, eu venho na igreja todo... Não, tem outra coisa te influenciando. Troque sua adoração, você muda o seu comportamento. Troque sua adoração e você ganha libertação espiritual. Não dá, irmão, diz que eu vou citar alguns nomes aqui, e com risco de
É duro, mas eu vou ter que citar. Não tem como você gostar do Hernandes Dias Lopes e do David Leonardo ao mesmo tempo. Não tem, meu irmão. Não tem, cara. Um é música da pesada, o outro é João Gilberto, não dá. Cadeirinha, não dá. Desculpa falar o nome, mas não dá. Os caras não falam a mesma coisa. Não dá pra você ser fã do Nicodemos e do Caio Fábio simultaneamente. Não dá, cara. Cara, eu sou o maior fã do Caio Fábio, fui eu. Todos os livros, fita cassete, congressos da Vinde, tudo. Eu chorei outro dia. Chorei mesmo, orei por ele. E vi como que aquele cara mudou. Desfalou tudo que ele falou lá atrás. Então não dá, meu irmão. É igual a mãe do Lobão, né? A mãe do Lobão, ela era fã do Médici e do Chico Buarque. Então ela fazia umas associações assim do olho verde do Médici, o olho azul do Chico Buarque. Um militar e o outro um cara da esquerda. Não dá. Não dá, meu irmão. Não dá. Desculpa se eu estou sendo pesado. O quanto de Bíblia tem em sua doutrina, seu credo? No que de fato você está crendo? Porque o que você crê sobre Deus vai determinar tudo na sua vida. Tudo. Romanos 1. Quando começaram a adorar outra coisa que não era Deus, veja o que acontece com aquela sociedade em Romanos 1. Sexualidade distorcida, identidade de gênero confusa. Leia lá Romanos 1, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então olha para a sua vida hoje e vê, cara, eu não estou conseguindo me libertar desse pecado, eu não estou... Repensa quem tem influenciado você mesmo. Se é Jesus de Nazaré, se é a Bíblia. Terceiro, precisamos de uma esperança renovada em Jesus. E que Jesus ofereceu no final? Olha, segura o reggae, guarda, se arrepende, porque lá no final lá eu tenho autoridade espiritual para vocês. E eu tenho a estrela da manhã. A estrela da manhã, Jesus está falando que ele vai dar ele mesmo para a igreja. Você quer mais do que ele? Cara, quer a maior recompensa do que ter Jesus? Então santidade, meu irmão, não é baseada no medo. Tem muita igreja que prega que você tem que ser santo, senão vai ser cortada a comunhão. Tem que ser santo, senão vai cair um raio do céu. Não, meu irmão. Santidade, de acordo com 1 João capítulo 3, verso 3, é baseada na esperança, que é o que Jesus está dando aqui. E quem tem nele essa esperança se purifica. O que ele nos promete deve ser o nosso incentivo maior. O que ele tem para nós adiante vai compensar qualquer coisa que você sofra no caminho. As coisas que ele tem que brilhar mais aos nossos olhos, tem que mexer mais com o nosso coração. Porque a esperança é a grande motivação de você ser santo. Não o medo. Então lembre-se que verdade e amor tem que estar em equilíbrio. Essa igreja estava desequilibrada. Estava passando pano, deixa essa mulher aí, não vai mexer com ela, tal. Que credo e conduta, doutrina e comportamento são inseparáveis. Que você crê determina o que você faz. E que pecado e sofrimento estão casados. Glória a Deus por isso. Onde é que Jesus ia meter a Jezabel lá? Colocar ela na cama. Você está adulterando, Jezabel? Então é na cama que eu vou te colocar. Na cama que você adultera, eu vou te deixar doente lá. Deus casou pecado e sofrimento. Senão a gente não acordaria. A gente não despertaria. Mas ele diz, acima de tudo, mantenham-se puros, porque a pureza nos dá a maior de todas as recompensas. Sabe qual é a maior recompensa da pureza? Sabe qual é a maior recompensa da pureza? Eu lembro até hoje da pregação do irmão André, lá no grupo pequeno. É ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Hebreus 12 diz o quê? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A maior recompensa da pureza, de resistir à tentação, de falar não, de sofrer chacota, de ser ridicularizado, é que você vai ver Deus. Tem maior incentivo que esse? Jesus pediu duas coisas para essa igreja: arrependimento para os que estavam em pecado e perseverança para os que estavam lutando pela santidade. E a pergunta que eu queria deixar é essa: qual dessas duas coisas o Espírito está falando para você fazer? Para você se arrepender ou para você aguentar firme? Responda ao que o Espírito diz à igreja, porque é isso que vai garantir a nossa existência, a nossa sobrevivência. Vai fazer a nossa igreja ter saúde e força espiritual por muito tempo, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus abençoe vocês. Lembrando que tem agora reunião aí com os pais do pessoal do Imago Team. Se você tem um filho adolescente que quer participar também, é bem-vindo.
Fale ali com o Juliano, o Fabrício, o Luan. E vamos orar aqui para que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado pela mensagem que a gente ouviu hoje de manhã. Muito obrigado pela vida do Marcos, pela vida dos nossos professores aqui que têm se dedicado. A gente vê quanto eles estudam, se esforçam, o quanto o ensino é valorizado nessa igreja, que a gente nunca perca essa marca, Senhor. Que a gente valorize a sã doutrina, que a gente entenda a Tua palavra mesmo, que a gente não seja levado no papo por qualquer bobagem ou por qualquer discurso bonitinho que a gente ouve, sofisticado, politicamente correto. O Senhor quebra isso na gente. A gente busque pessoas que sejam referências boas para nós. Não aquilo que é gostoso de ouvir, mas aquilo que é necessário ouvir. Cuida e protege o púlpito dessa igreja. Cuida e protege a nossa escola bíblica. Cuida e protege o nosso coração. E Pai, nos ajuda a responder o que o Teu Espírito pede. Se for arrependimento, o Senhor tem dado tantas chances, tanto tempo. Nos ajuda a nos prostrar diante de Ti e se arrepender das coisas que fazemos e outras coisas que a gente está deixando de fazer. Ajuda, porque uma das coisas mais difíceis para a liderança é a gente falar a verdade em amor. Nos ajuda a ter esse equilíbrio, Deus, para que a gente procure ganhar a pessoa sem passar o pano, sem passar a mão na cabeça. Nos ajude a confrontar com amor, com graça, a discutir de acordo com a Tua palavra, não de acordo com a minha interpretação, que a minha denominação fala ou que a gente acha que é correto. Aqui a gente não quer excluir ninguém que pensa diferente. A gente quer excluir quem pensa errado. A gente quer esclarecer quem pensa errado de acordo com a Tua Bíblia, com a Tua palavra. Coisas são inegociáveis na Tua palavra, Senhor. Tem coisas que não dá para abrir mão. Não dá para caminhar junto se crer diferente naquele ponto. Nos ajuda a ganhar essa unidade teológica de acordo com Efésios 4. Um só Pai, um só batismo, uma só esperança. Nos ajuda a ter essa coerência, a ter a unidade baseada na Tua palavra, que é essa coisa que tem que nos unir. E que tem que nos segurar e que tem que nos ligar. E abençoa o Teu povo aqui, Senhor. Nos leva de volta para casa, nos protege, cuida da gente. E nos faz uma igreja pura, uma igreja santa. Purifica, Senhor. Purifica. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.